mais um dia sem ministro da Educação. Será que a educação que já estava sucateada será agora descartada? Essa é a grande preocupação do momento. Principalmente se a gente levar em conta de qualquer que seja a pessoa designada como novo ministro da Educação, ela dificilmente vai conseguir colocar as coisas nos eixos. Por quê? Porque o governo não tem projeto para a educação. Aquela coisa ideológica de escola sem partido, de negacionismo, de criacionismo que o Bolsonaro importou lá dos Estados Unidos. Aquilo ali só se materializou em termos de demolição do que existia, que já era precário na educação. Agora, nunca custa examinar as possibilidades e as alternativas que o país tem, este país tão grande, tão vibrante, para fazer com que a educação volte a ser prioridade. A gente vê aqui essa matéria da Folha de São Paulo que diz muito da situação em que vive a política educacional brasileira. Pressão política aumenta e governabilidade guia processo de escolha para o MEC, Ministério da Educação. Capacidade de liderar a política educacional está em segundo plano. Eu volto aqui a meu livro El Caudillo, Leonel Brizola, reedição de 2020, para explicar novamente o que foi o projeto do Brizola, aquele projeto nacional. Naquela época havia aquelas escolas de tempo integral e que fizeram o desenvolvimento, sobretudo no Sudeste Asiático, aqueles chamados tigres asiáticos, que ia desde Taiwan até a Coreia do Sul, passando pela China. Então vamos ver hoje o projeto dos CIEPs. Aqui no 22º capítulo diz CIEP, a escola de tempo integral. 20 anos depois da experiência educacional do Brizola no Rio Grande do Sul, essa experiência, como a gente sabe, foi tema de nosso vídeo de ontem. Leonel Brizola desembarca quase por acaso no governo do Rio de Janeiro. Chega mais convencido do que nunca de que o Brasil só tem saída através da educação. Na vivência que teve e nos estudos que empreendeu ao longo de seus 15 anos de exílio e mais 4 de observação, já aqui reinstalado, e durante as seguidas viagens por países pobres e ricos dos vários continentes como vice-presidente da Internacional Socialista, Brizola constatou que só as escolas do Brasil insistiam no velho esquema de turnos de 4 horas de aula. Para não ir muito longe, no vizinho e diminuto Uruguai, a maioria das escolas funcionava em regime de tempo integral. Urgia dar uma sacudida naquele status quo e fazer uma nova escola, além de reformular as já existentes, muitas das quais em estado precário. Ali no Rio, vitrine do Brasil, deveria servir de inspiração para o resto do país. Foi com essa perspectiva que concebeu os CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, uma escola em que o aluno passasse o dia inteiro estudando, se divertindo, pesquisando e se formando, e dele saísse de banho tomado. Juntamente com 2 mestres, Darcy Ribeiro, da Educação, e Oscar Niemeyer, da Arquitetura, Brizola deflagrou uma nova visão educacional.
o Estado proveria não apenas o ensino, mas igualmente a alimentação, assistência médica, dentária, higiênica, prática esportiva, estudo dirigido, animação cultural, material uniforme escolar e transporte, tudo gratuito. Ora, isto parece um sonho, mas foi uma realidade que o Brizola implantou no Rio de Janeiro. E implantou no seu primeiro governo, ainda em 1983. Tem mais, e sem auxílio, sem financiamento de nenhum organismo internacional e muito menos nacional, porque o governo Sarney o perseguia politicamente. E aí eu pergunto no meu livro, delírio? Megalomania? Aparentemente sim, mas que funcionou nos 8 anos em que Brizola governou os cariocas e fluminenses. A exemplo das gestões brizolistas como prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul, grande parte dos recursos e prioridade do Estado passou a concentrar-se na educação, a ponto de comprometer no seu último ano de governo do Rio de Janeiro, em 1994, 54,% do orçamento global. Brizola, aliás, nunca se preocupou com os custos no que se relacionava à educação. Desde que foi secretário de Obras do Rio Grande do Sul, ele costumava dizer que o dinheiro sai da cabeça do governante. Ou seja, o governante tem que se virar para primeiro ter o apoio e até a cumplicidade da população. Depois, regular gastos e ampliar as fontes de renda do Estado. Foi o que fez no Rio, através da reformulação do sistema financeiro, que será contado mais adiante, isso no caso do meu livro. Para fazer esta nova escola, era necessária a concepção de novos espaços físicos e de uma pedagogia apropriados. A projeção dos prédios que possibilitasse, através da multiplicação, baixos custos e montagem rápida, foi confiada a Oscar Niemeyer. A pedagogia ficou por conta de Darcy Ribeiro. E com o Programa Especial de Educação, incluiu o desenvolvimento de um currículo básico e atividades de animação cultural, estudo dirigido e educação física. Cada CIEP, isso aqui não é ficção, isso é pura realidade, e está lá a população do Rio de Janeiro para comprovar até hoje, apesar de terem destruído toda essa experiência educacional no Rio de Janeiro. E destruíram por quê? Porque a prioridade daqueles que mandam, daqueles chamados poderes fáticos, não é a educação, pelo contrário, é a contra-educação, como a gente está vendo aí até hoje, desde que o Brizola deixou o governo. Então, cada CIEP era composto por 3 construções distintas: o prédio principal, o salão polivalente e a biblioteca. No prédio principal havia 3 pavimentos ligados por uma rampa central. No pavimento térreo localizavam-se o refeitório com a capacidade para 200 pessoas e uma cozinha dimensionada para oferecer o café da manhã, almoço e lanche para até 1.000 crianças. No outro extremo do pavimento térreo ficava o centro médico e entre este e o refeitório um amplo recreio coberto. Nos 2 pavimentos superiores ficavam localizadas as salas de aula. Um auditório, as salas especiais, estudo dirigido e outras atividades, e as instalações administrativas. No terraço havia uma área reservada para atividades de lazer e 2 reservatórios de água. O segundo prédio era destinado à biblioteca e estudos de multimídia, e o terceiro, um ginásio poliesportivo.
No segundo governo Brizola do Rio, foi acrescida ao projeto uma piscina olímpica, também aberta à comunidade, onde eram oferecidas práticas esportivas orientadas por especialistas em natação e educação física. Os escolões, ou brizolões, como foram apelidados os CIEPs pelos cariocas, eram destinados prioritariamente aos filhos de famílias pobres. Uma forma que visava, ao mesmo tempo, resgatar aquelas populações do abandono e diminuir os índices de violência. A criminalidade provinha principalmente daqueles setores secularmente desassistidos. Por isso, eles foram construídos nas áreas de maior densidade e maior pobreza. Os 500 CIEPs foram projetados para atender uma média de 1.000 crianças cada. Hoje, por causa da falta de tempo, eu vou deixar para uma próxima oportunidade examinar depois a federalização desses CIEPs que vieram com os SIACs durante o governo Collor.